Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição de Saber Direito Debate. Você já sabe, durante toda a semana, a possibilidade de adquirir conhecimentos a respeito dos diversos ramos do direito. E no Saber Direito Debate, a possibilidade de conhecer um pouco mais a respeito do professor e vem nos honrar com a sua presença para transmitir estes conhecimentos para nós da TV Justiça e para você, telespectador. Hoje, nós estamos contando com a presença do professor Emerson Caetano, a quem eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho, apresentar um pouquinho mais o professor. Ele é bacharel em Direito pelo UniCeub, é advogado e professor. Foi servidor público durante 10 anos, ex-analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça, STJ, especialista em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Professor especialista em preparação para concursos públicos, leciona Direito Administrativo, ex-assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Professor, tem uma pergunta que já é clássica, de certa forma, aqui nos nossos programas do Saber Direito, que é justamente referente àquele momento de decisão que, muito provavelmente, a maioria dos nossos telespectadores, se não passou ainda, talvez esteja até passando exatamente por esse momento, que é a definição profissional, que pode se dar durante o ensino médio. Às vezes algumas pessoas já estão até na faculdade mesmo, mas começam a visualizar o direito como uma carreira. No seu caso especificamente, em que momento surgiu essa expectativa já de se direcionar para o universo do direito? Bom, eu me lembro bem que já no final do ensino médio, ali no último ano, todos os colegas já comentavam, pensavam, pesquisavam, já se discutia nas rodinhas aí no ensino médio qual seria a profissão, que curso fazer. E aí eu me lembro que eu já me inspirava muito pelo direito. Assim, naquele momento era muito de sonho de você se imaginar um juiz, um promotor, um advogado. Qualquer uma das carreiras jurídicas já me inspirava. Então, acho que... E aí eu fui amadurecendo a ideia e quando chegou para prestar o vestibular, eu já tinha bem definido que seria o vestibular de Direito e eu cursaria Direito. Já tinha uma perspectiva de já nessa reta final do ensino médio, eu já pensava muito e me consolidei nessa orientação de fazer o curso de Direito. Eu aí lhe pergunto, professor, já fazendo um comparativo com... É aquela história, a gente costuma falar de vez em quando que a geração posterior, a gente faz uma certa crítica, acho que eu já estou um pouquinho de cabelos brancos, a gente já começa a fazer um pouquinho isso. Aí eu lhe pergunto, dá para se perceber hoje em dia no universo dos estudantes, de pessoas que estão na expectativa de definir uma carreira, alguma indefinição, ou hoje as pessoas estão mais informadas, estão pegando mais elementos, também já para definir uma carreira? Eu acho que essa dificuldade de se definir uma carreira aos 16, 17, 18 anos, quando você está deixando o ensino médio, sempre houve. Mas hoje, se você tem mais informação, um garoto pode acessar aos 15 anos a internet e ter toda uma noção complexa do que é uma profissão de juiz, o que é um economista, o que faz um engenheiro. E eu acho que isso facilita muito. Na nossa época, essa informação não era tão disseminada como é hoje. Então, eu acho que isso facilita. Mas essa dúvida de saber o que você vai fazer profissionalmente, para a sua carreira, para deleite próprio, para orgulho próprio, para servir a sociedade para o resto da sua vida, isso é uma decisão muito difícil. Eu penso que hoje não é diferente, não é muito diferente do que se tem no passado. É claro que esse acesso à informação talvez até deixe mais dúvidas, porque você tem mais noção do que seria cada uma das profissões. E aí, claro, eu acho que o acesso a profissionais, psicólogos que possam tentar orientadores educacionais também ajuda muito nisso. Se você não tem uma definição ou já não tem uma inspiração inicial, como foi o meu caso, mas eu acho que realmente é uma decisão muito difícil desde o início. Em alguns casos, nós temos até um caso de um professor que nós entrevistamos aqui, ele nos contou que ele, na verdade, começou numa área totalmente diferente. Ele começou na engenharia, acabou migrando, pensando na contabilidade, foi para o direito, se apaixonou totalmente pela profissão, a qual exerce até hoje e dá aulas, inclusive. Mas é comum, mesmo no direito, que em algum momento a pessoa ela toma um determinado susto, vacile um pouco em algum momento. Isso chegou a acontecer ou mesmo já na época da faculdade já permaneceu? Não, comigo eu acho que felizmente não aconteceu esse que a gente brincava lá que era a síndrome do quinto semestre, que era metade do curso. Eu tive alguns colegas que desistiram, migraram para outro curso e são muito felizes, muito bem-sucedidos hoje em outros cursos, mas eu digo que decidiram a tempo, não insistiram nessa profissão quando perceberam que não tinha tanta vocação assim. Mas eu gosto sempre de ressaltar que eu me lembro que tinha alguns colegas que já vinham de outros cursos, já eram profissionais, já tinham suas carreiras e vieram de outros cursos e fizeram direito. Eu sempre costumo dizer que eles faziam 40% do nosso esforço e tinha mais que 90% do nosso aproveitamento. É claro que era um exagero, mas era uma brincadeira para dizer que a experiência contava muito. Eles já tinham uma profissão
e repensaram sua vida profissional, repensaram o curso que deveriam fazer e foram para o direito mais conscientes, mais cientes do que queria para si mesmo. Então, acho que talvez isso, e claro, com uma bagagem de experiência de estudar já algum outro curso superior, e isso fazia com que eles tivessem muito mais facilidade do que nós, garotos, tínhamos na época, os mais novos, né? Agora, no seu caso, há o desenvolvimento em uma área específica que é o direito administrativo. Isso. Que também, normalmente, quando se milita em uma determinada área, é também produto de uma reflexão aí já mais profunda durante o próprio período da faculdade. No caso, por que a escolha específica dessa atuação no direito administrativo? Eu costumo pensar assim, que pela vivência dos colegas de faculdade, alguns acabam se direcionando por um ou outro ramo, como foi o meu caso, por casualidade. Você acaba se apaixonando mais por uma matéria, tendo uma afinidade maior com um professor ou com outro. Apesar de ter excelentes professores, você acaba tendo essa afinidade que vai da personalidade de cada um. E acaba você tendo oportunidade de estágio naquela matéria e trabalhando diretamente, especificamente, e as coisas vão acontecendo e você vai se apaixonando. Não sei porque, se você se enveredou por esse caminho porque acabaram portas se abrindo nesse sentido, ou porque você se apaixonou e foi procurando essas portas específicas. Por um motivo ou outro, acaba que você vai sendo levado para essa orientação. Eu acho que isso é o ideal, ou seja, as oportunidades naquela área vão aparecendo e você vai se apaixonando cada vez mais por aquele ramo específico de direito. Eu acho que isso tem que acontecer naturalmente, você não tem que forçar nos primeiros anos da faculdade, tem que experimentar um pouco de tudo, ter várias experiências em várias disciplinas e tentar ver aquela que você tem a maior afinidade, maior atrativo, maior desafio intelectual para ir buscando e ir estudando. Eu acho que essa é a melhor vertente possível. Professor, existe uma outra fase, justamente quando já se está na faculdade, normalmente, em que há um questionamento que é feito com relação a qual a opção que vai se fazer especificamente naquela área profissional. No caso aqui, estamos falando do direito. Então, é muito comum que nós insistimos muito numa frase, não porque isso seja propriamente uma realidade, mas porque é uma situação comum, é aquela velha frase, talvez já um pouco batida, de que o aluno, o estudante de direito, ele se apaixona pelo direito penal e acaba se casando com o direito civil. A gente já viu que não é bem assim, tem muita gente que já se apaixona logo pelo direito civil e vai embora nele, e detesta às vezes o direito penal, mas existem ramos do direito muito variados e que muitas vezes há uma imagem de que sejam os bichos papões do semestre, do curso. Por exemplo, exatamente o caso do direito tributário, particularmente, e do direito administrativo, e que muitas vezes o estudante ele acaba se apaixonando justamente depois de um susto inicial, quando vai tendo contato com os professores, vai desvendando aquele universo. Foi mais ou menos essa a realidade? É o seu ponto de vista também com relação ao que se dá especificamente em relação ao direito administrativo? No meu ponto de vista, por ter me formado aqui no Distrito Federal, e as faculdades aqui, em razão dessa proximidade com o Poder Público Federal, a administração muito intensa, nós temos aqui a administração distrital e a União quase toda presente aqui. Isso faz com que os professores da faculdade sejam promotores, juízes e muitos servidores, advogados ligados à carreira da advocacia pública. Isso se reflete na cátedra da faculdade. Isso faz com que os alunos acabem tendo uma proximidade, um contato maior com essa estrutura de Estado, ou com o direito tributário, principalmente o direito administrativo. E eu acho que acaba tendo uma formação bem mais prática e sólida nessa área, não que as outras não sejam muito boas. E, no meu caso, eu tive 2 excelentes professores de direito administrativo e acabei me apaixonando, me identificando. Não porque só pelos professores, mas acabei me identificando muito, fui conhecendo. No início era uma matéria muito difícil, uma matéria muito árida, mas aos poucos fui absorvendo o conteúdo e fui me enveredando por esse sentido. Então, é comum, às vezes tem uns colegas que adoram a teoria do direito penal e acabam atuando no direito civil. Eu penso que o ideal seria você atuar naquilo que você é realmente apaixonado, viver aquilo, respirar. Eu costumo dizer que eu vivo direito administrativo 24 horas por dia. Eu saio, vejo um transporte coletivo e já penso que aquilo é uma concessão de serviço público. Eu vou ser atendido numa repartição, já penso no princípio da eficiência, na impessoalidade, né, na moralidade, na gentileza, cortesia. Então, acho que isso é importante. Mas, como todos estudamos o curso como um todo, não há dificuldade em você estudar direito penal, se apaixonar por direito penal e atuar no direito civil, ou vice-versa, até porque o direito tem um ramo único, uma teoria que acaba se aplicando a todos os ramos. Eu acho que isso é interessante. Professor, especificamente esse é um ponto interessante, que Brasília, ao longo de 50 anos, ela é uma cidade que tem se modificado muito em suas diversas características. Desde o início, em que a própria capital, na sua viabilidade, era algo questionável ou questionado, e hoje em dia ela tem modificado a sua própria estrutura, inclusive de ensino,
No campo do direito também, antes tínhamos pouquíssimos cursos de direito especificamente, aliás, tínhamos pouquíssimos cursos de qualquer área, na verdade, e há uma grande oferta que tem se ampliado, em relação a cursos de direito, até a pós-graduação, mestrado e doutorado. Nesse sentido, considerando essa estrutura e o fato de que Brasília é o centro do poder e há essa proximidade com diversos professores que estão dentro da estrutura de Estado, seria exagero dizer que a capital ela tem se tornado talvez um celeiro ou um fornecedor de uma massa crítica em termos de cabeças pensantes em relação a políticas de Estado e ao direito público em si, ampliando um pouco além do direito administrativo? Com certeza, mesmo os colegas que são de outros ramos do direito, mais especializado no direito empresarial, às vezes direito penal especificamente, mas eles acabam pensando, tendo a necessidade de discutir em rodas, em discussões, em razão dessa proximidade do noticiário com as estruturas de Estado, de discutir estruturas mais administrativas, estruturas mais tributárias. Então, políticas públicas, controle da gestão. Então, por mais que a pessoa não seja do ramo de direito, esse debate, essa discussão, essa conversa informal acaba enveredando-se por esses lados, por esses aspectos de gestão pública. Como aqui é difícil ter uma rodinha de amigos, uma pessoa que não conheça alguém formado em direito, sempre vai ter uma pessoa que conduz essa discussão nesse sentido, com alguma formação, então promove e fomenta muito esse debate, E um outro aspecto que eu acho muito relevante é o fato de que aqui há um grande atrativo para aqueles que, mesmo não sendo da área do direito, estudam para concurso e almejam um cargo público, almejam exercer uma função pública ingressando mediante concurso. E mesmo que você seja da área de fisioterapia, da área de educação física, se você vai prestar um concurso, por exemplo, para agente da Polícia Federal ou para o TCU, que não exige privativo de bacharel em Direito, você acaba tendo de estudar algumas matérias jurídicas, especialmente Direito Constitucional e Direito Administrativo. E aí você acaba se interessando por uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ, um pensamento em Direito Administrativo, uma teoria em Direito Constitucional. Então, isso promove muito esse debate de Estado, de controle da gestão pública, de administração pública, de direito administrativo. Eu já vou deixar no ar uma pergunta para a resposta no próximo bloco, se essa situação, se ela beneficia o desenvolvimento da cidadania. Mas essa pergunta eu vou pedir a resposta daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos com o nosso programa Saber Direito Debate de hoje. É só um instante aqui, na TV Justiça. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, na nossa conversa hoje com o professor Emerson Caetano. No final do primeiro bloco, deixei uma pergunta no ar, que foi referente à análise de que Brasília ela tem se desenvolvido como um centro de desenvolvimento de cabeças pensantes no que se refere a políticas de Estado, a direito administrativo, a direito de Estado. E, nesse sentido, a pergunta que ficou no ar foi a seguinte: se esta mesma situação que faz com que haja uma certa convergência do ponto de vista até do trabalho e também academicamente falando em relação a estes ramos de estudo, se isso também faria com que houvesse um caldo de cultura para desenvolvimento da própria cidadania? Sem dúvida nenhuma. Essa discussão, esse conhecimento ou profundo, mais raso,